Olá pessoal do Cria do Morro, agora eu vou fazer uma entrevista aqui no bairro Alto Veracruz, uma história sensacional para vocês. Venha comigo. Ô Adão, meu amigo, como é que tá? Tranquilo? Graças a Deus. Vamos bater um papo? Vamos sim. Vem com a gente. Vamos subir. Bora. Então pessoal, estamos aqui com mais um programa Cria do Morro, né? Bate-papo maravilhoso com esse grande homem aqui, Adão. Adão, muito obrigado, satisfação. Igualmente. Adão, se apresenta aí pro pessoal do Cria. Meu nome é Adão Aparecido Saldanha, né? Eu venho do norte de Minas e tem 43 anos que eu resido aqui no Alto Veracruz, nesse aglomerado. E aqui eu vivenciei muitas coisas boas, né, e muitas ruins também, né, mas tudo serve como aprendizagem. E eu glorifico ao Senhor de estar, né, dando esse testemunho aqui, que é um testemunho, é uma entrevista, mas eu creio que é um testemunho que vai edificar muitas almas, né, porque hoje eu posso aparecer numa câmera de televisão, né, e dizer que eu moro no Alto Veracruz. Outrora eu não podia. Verdade. Grande história, Adão? Grande história. Muita coisa boa para contar? Muita coisa boa para contar. Adão, eu quero iniciar perguntando a você como foi sua infância aqui no bairro. Como foi sua infância, o Adão pequenininho ali aqui no bairro? Como foi? Conta pra gente. Eu venho de uma família humilde, né, do norte de Minas. E eu cheguei aqui com 7 anos de idade, né, nós morávamos de favor. E eu cresci aqui. E onde tudo começou, né, eu trabalhava, né, no mercado distrital de Santa Teresa ali, olhando o carro e carregando compra, né, para as madames. Isso começou dos meus 8 anos até os 12 anos de idade. E nisso eu pela situação da nossa família, né, de nós vindo de uma família pobre e de ter passado até necessidade, eu pensava em dar algo melhor para a minha família, para a minha mãe, né? E através desse algo melhor foi onde o crime me influenciou. Eu, com meus 11 para 12 anos de idade, eu comecei a fazer pequenos furtos, né? E com os 12 anos a fazer os aviões, né, os traficantes, né? E com 13 anos eu já estava envolvido na criminalidade. Eu já estava traficando drogas. Com 13 anos de idade? 13 anos de idade. Então você não teve aquela coisa da infância, das brincadeiras? Tivemos, isso aí eu pulei, tivemos... Fazia um paralelo? Fazia um paralelo. Eu tive a infância das brincadeiras, que foi até mais ou menos os meus 11 anos, que aqui tinha... nós tínhamos a usina ali onde nós brincava de carrinho de guia, né, nós tínhamos muitos tipos de brincadeira, tinha uma prainha aqui embaixo, que era o Rio Arrudas, onde nós batíamos uma bola, tinha uma usina que nós jogávamos uma bola também. Então eu tive essa infância, eu tive essa boa lembrança da infância, né? Mas na minha adolescência que eu fui perdendo essa essência, que eu fui envolvendo para o outro lado. Para a criminalidade. Para a criminalidade. Mas aqui foi muito bem lembrado por você aqui. Foi infância maravilhosa. Coisas boas? Coisas boas, onde todo mundo era unido, todo mundo respeitava todo mundo, né? Nós ficávamos aí brincando na rua até altas horas, vários tipos de brincadeiras. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Você citou algo importante, você falou a questão do respeito, né? Hoje em dia a gente não tem muito dessas coisas do respeito. Antigamente tinha muito isso, né? Tinha respeito. Embora tinha criminalidade, embora tinha as brincadeiras ali, você fez um paralelo, mas o respeito ele sempre né? O respeito. Com os idosos, os pessoal mais velhos, né? Como diria, né? Os antigos, não, respeitar sempre os mais velhos, né? A gente foi ensinado assim. Foi. Adão, você falou no paralelo, geralmente o pessoal sempre teve uma infância, né? Começa na infância ali, nas brincadeiras e tal, mas pelo visto você teve um paralelo, você tanto brincava, teve a sua parte das brincadeiras, da alegria, como também já estava envolvendo assim na criminalidade com pouca idade. Eu queria saber de você, se você nesse meio termo, na sua adolescência, você teve a oportunidade de trabalhar aquele serviço fechado antigamente? Você teve essa oportunidade? Eu tive sim essa oportunidade, né? Inclusive eu trabalhei numa empresa, né? Essa empresa é conhecida e
Mas através do trabalho, né, eu sempre me envolvia, né, igual você falou, eu brincava, mas eu já envolvia. Sim. Na época a gente conseguia conciliar isso, né, pelo fator de, como nós falamos, do respeito e da consideração. Naquela época tinha mais consideração. Sim. As pessoas não se matavam tanto por causa do tráfico, das drogas. Quando você tinha uma amizade, mesmo que era uma amizade ali construída, né, numa base errada, mas você tinha respeito. Sim. Né? E eu cheguei a trabalhar fechado, né? Mas só que a minha mente estava totalmente envolvida, né? Pelo fator de eu vir de uma família humilde, pobre. Eu tinha na minha mente que aquilo ia me fazer ser alguma pessoa, ser algo melhor na vida. Né? Eu cresci vendo a bandidagem, né? Observando os traficantes, né? Como eles atuavam, como eles andavam, como eles agiam, né? Como eles vestiam, né? Até o que eles comiam. Né? Então, para mim, aquilo foi me chamando para perto. Né? Eu pensei, não, eu quero isso para mim, eu vou envolver, né? Eu vou ganhar dinheiro, vou conseguir um patrimônio, conseguir uma casa para minha mãe, vou conquistar e vou parar. Sim. Só que essa é a ilusão de muitos que entram na criminalidade. Ele fala que vai fazer, hoje eles falam o corre, vou fazer um corre, vou levantar um dinheiro e vou parar. Só que a pessoa não para. Uma vez que ele se envolve, sempre ele vai... quer mais. Sempre quer mais. Né? Eu trabalhei, inclusive eu trabalhando eu traficava. Sim. Eu traficava droga trabalhando, né? Na época, na Savassi ali, nessas regiões na área central, eu trabalhava... Às vezes você usava do trabalho para expandir mais a questão expandir mais, porque quando você está trabalhando, você não chama tanta atenção, né? Então, eu usei muito isso, né? Mas numa forma assim também, né? Como eu posso dizer para você, mas eu vivia daquilo, mas sem prejudicar as pessoas, né? Estava prejudicando com as drogas, porque a droga ela prejudica. Mas nunca pensei de matar alguém por dinheiro, por tráfico, né? O que eu queria mesmo era ganhar, né? Era ter umas condições melhores para mim e para minha família. Entendi. Seu objetivo era financeiro, mas você não imaginava que estava atrapalhando tantas vidas, destruindo tantas vidas. Destruía. Você não tinha isso em mente. Não tinha essa noção. Você pensava ali só no seu benefício próprio. Que era uma coisa normal, né? Adão, e assim, como foi essa influência sua no crime? Até que ponto você chegou? Como foi essa trajetória sua entrando para o mundo do crime? Foi rápido, né? Porque o crime, ele te adota em uma velocidade, né, incrível. E eu influenciei muitos jovens na época, né? Porque como eu fui influenciado, eles me viam vendendo maconha com dinheiro, né? Muitas das vezes usufruindo de coisas boas, né? E isso vai chamando os jovens adolescentes para perto. Então, nessa trajetória, eu influenciei muitos jovens, muitos adolescentes, né, que cresceu comigo, né, se envolveram na criminalidade, né? A maioria deles, eu posso dizer para vocês, que uns 90% já faleceu dentro do crime, né? Perderam a própria vida, né? Os que estão vivos, né? Hoje eu oro para que eles convertam também, que eles alcancem a misericórdia de Deus. Mas a minha influência aqui foi muito grande, porque eles falavam que beco do Adão, vamos lá na quebrada do Adão. Né? E eu não queria essa fama para mim, mas pelo meu proceder, pelo meu agir, né? Que eu sempre fui um cara que nunca gostava de confusão, não tratava ninguém mal, respeitava todo mundo, né? Então eles vinham até mim. Automaticamente. Um falava para outro, ia falando, vinha pessoas de várias regiões aqui, né? De BH e da grande BH. Né, para vir comprar maconha aqui, né, pegar drogas, falava beco do Adão, né, e nisso foi expandindo. Você se tornou conhecido? Conhecido na grande tanto BH. Tanto na cidade quanto na região próxima. E em outras regiões, como São Paulo, né, que porque o crime ele vai se expandindo. O crime um fala para um, outro fala, e então o crime ele vai expandindo. E através disso eu fui envolvendo cada vez mais, né, com o tráfico e com traficantes, que também me procuravam para me
me oferecer droga. Se tornando mais conhecido. Então foi uma trajetória, né, onde eu vi que, né, trouxe muita desgraça. Né? Hoje eu posso ver que, né, aquilo não era bom. Né? Mas muitas vezes chegava um jovem perto de mim e falava que queria entrar no crime, fazer um corre, e eu achava que eu estava ajudando ele. Sim. Falava, não, entra aí, cola com nós aqui você vai... Vamos ganhar um dinheiro. Você vai ganhar um dinheiro, tranquilo, tudo sossegado. Então, muitas vezes eu achava que eu estava ajudando a pessoa, mas pelo contrário, eu estava, né, influenciando a pessoa a fazer algo que muitas das vezes ia custar a própria vida. Sim. Dele. Né? Então, igual como nós podemos citar aqui, eu posso citar o nome mesmo, um rapaz que cresceu comigo, um homem bom, né? Um rapaz que era trabalhador, né? Se envolveu no crime, né? Justamente por me conhecer e vir me procurar, né? Ele se envolveu comigo no crime. Naquele, né, desespero de querer algo financeiro, você era uma referência. Para quem quisesse ter algo a mais financeiramente falando. Financeiramente falando. Você se tornou essa referência. Se tornei essa referência aqui dentro do bairro, né? Eu comecei na criminalidade em 84. Nossa, 1984. E saí dela em 2010, então foi 26 anos. E assim, a gente está falando de uma época, Adão, que hoje está bem generalizada a questão da criminalidade, né? Mas a gente está falando de uma época, assim, que o crime não era tão assim, igual é hoje, não, né? Era. E você já tinha toda essa influência. E dentro disso, assim, você se tornar uma pessoa conhecida aí, eu digo, no Brasil todo, nacionalmente falando, né? Você tem, assim, alguma história específica para contar? Por que eu digo isso, gente? Pessoal do CRIA, é importante essas histórias aprofundar, porque o que tem acontecido são pessoas que estão bastante envolvidas e elas pensam que não tem chance mais para elas, que não dá mais para mudar, né? Pelo o tanto que ela envolveu na criminalidade, na cabeça dela funciona assim, eu não tenho chance mais, eu fiz muita coisa errada, né? Eu aprofundei demais no crime, então para mim não tem chance. E você é uma prova viva que tem chance. Verdade. Então, dentro disso, né, de todo esse envolvimento seu, eu queria saber de você alguma história específica. Você tem alguma história assim que marcou sua vida, que foi assim algo grandioso assim na criminalidade, que marcou sua vida? Eu tenho várias histórias, né, que marcou minha vida, né? Uma delas foi, né, na década de 85, que nós envolvemos numa guerra por causa do tráfico. Sim. Né? Tinha uns traficantes aqui na época, eles não gostaram, né, do nosso envolvimento. Eles falaram que nós estávamos tomando o movimento deles, né? E nisso teve várias trocas de tiro, né? Eles faziam ronda para nos matar, nós atrás deles também para matar eles, né? E foi dando continuidade, né, na guerra pelo tráfico. Só que, como nós morávamos aqui, né, estava disposto, né, a comandar mesmo o tráfico de droga, que nós conseguimos tirar esse pessoal daqui. Mas sempre eles vinham, davam uns ataques, davam uns tiros e saía, né? Então, em 1994, eu fiquei de 84 até 94 sem ser preso pela polícia. Em 1994, eu fui buscar uma droga ali em João Molevaz, Barão de Cocais, e nisso o carro que nós estávamos com ele, que era o motorista, ele já até faleceu também, entrou debaixo de uma carreta, né? E nesse entrar debaixo da carreta, eu estava com mais outra pessoa e nós estávamos com as drogas e balança dentro do carro. Nós corremos para tirar as drogas do carro, né, e achamos que tiramos as drogas tudo, mas nesse fato ficou uma balança e uma barra de droga. Né, e nisso a polícia chegou no local, prendeu o cara e umas 3 horas depois, né, eu vim aqui na favela, voltei de novo para o mesmo lugar. Hoje não tinha acontecido o acidente, achando que estava tudo legal. Né, quando chegou lá, a polícia nos prendeu, né, e aonde foi a primeira passagem minha, né, isso impactou muito na minha vida. Né, eu fui parar ali no inferno da Lagoinha, né, em 1994, no final de 1994. Né, e ali, eu me vi ali como um primário, né, primeira vez que você foi preso? E num lugar
onde tinha várias mortes, né, ciranda da morte, né, vi muitas pessoas morrer dentro do presídio. Então eu caí naquela situação, né, pela primeira vez. Aquilo me impactou muito, né? E ao chegar lá dentro do presídio, eu encontrei com pessoas que me conheciam na rua, né, que me deram suporte. Falaram, não, aqui você caiu aqui, mas vai ser assim, vai ser assado, você vai continuar com seu movimento, você aqui vai conhecer pessoas com influência, e verdadeiramente né, porque a cadeia, ela é uma faculdade para o crime. Né? Ou seja, você se tornou ainda mais conhecido lá dentro. Isso impactou mais a minha vida, né? Que nisso, na época eu estava lá, Fernando Beiramar estava lá, caiu lá, ficou lá, logo depois foi preso lá, Rony Peixoto, tinha vários traficantes influentes, né? E eu, né, comecei a envolver com essas pessoas, né? Aí já não passou a ser só a maconha, né? Aí eu passei a vender a cocaína. Sim. Também. Foi crescendo mais. Foi se expandindo mais. Foi ampliando mais. E com narcos traficantes, né? Onde eles tinham droga, eles falaram, você tem um lugar para vender, né? E nós temos droga para colocar na sua mão. Então isso me influenciou mais ainda no crime. Eu já saí de lá como mais conhecido. Já saí de lá como um narcotraficante mesmo, conhecido, né? Com guerras no tráfico, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, o cara tá com guerra no tráfico, mas não é você que procura a guerra, porque o crime é uma coisa suja, é onde o diabo está envolvido, e o diabo ele quer sangue, né? E muitas das vezes as pessoas que arrumam guerra com você são as próprias que cresceram junto com você, que te conhece, que você conhece a família deles, né? Que teve um convite, teve aquela infância que você perguntou aqui, que muitas vezes andou de carrinho de rolimã, já bateu uma bola com você. Né? Então, é as mesmas pessoas. Então, o que acontece? Isso aí traz traz uma rixa entre as pessoas, né? Que a pessoa fica cega. Sim. Ele quer dominar. Porque o tráfico é assim, o tráfico é predominante, né? E para você prevalecer, você tem que ser do mal. Né? Muitas vezes, o crime é assim, o crime ele não aceita pessoas boas, né, que tem uma mentalidade boa, né? Mas minha mente sempre foi focada, não é que eu estou querendo dar um de bonzinho aqui não, mas minha mente sempre foi focada assim, de não tirar vida, né, com arma. Depois que eu parei, eu vi que eu tirei muitas vidas com a droga, que a droga é o calibre que mais mata hoje, sim, né? Mas eu nunca tive intenção de matar alguém pela droga. Entendi. Né? Minha mente estava totalmente voltada para o tráfico, porque lá dentro do presídio eu estava traficando. Comecei a traficar, comecei a ganhar umas descidas. Dessas descidas eu já pegava droga, fui vendendo até eles me entregar novamente para o motor. E minha cadeira de Sabará, eu fui para Sabará, nessa época, paguei o restante da cadeia lá e saí no final de 97, mas saí mais envolvido ainda. E eu achava que para mim não tinha chance, não tinha volta. Uhum. Que eu ia morrer no crime, né? Eu achava, pra mim, não tinha jeito. Era um cara que ganancioso, né? Ganancioso em tudo, né? E pra mim eu ia morrer ali, no crime. Quando eu saí em 97, aí quando estava predominando aqui, era o crack. Eles falaram comigo, Adão, maconha aqui não vende mais, né? Se você vendia, era considerado o rei da maconha aqui não vende mais. O que vende aqui agora é crack e cocaína. Eu falei, não, mas eu tenho onde? Eu tenho recurso, eu tenho influência. Aí comecei, né, a vender o crack, vender a cocaína e vender a maconha, né? Foi onde eu fui mais assim, fiquei mais conhecido, né? E cheguei a vender aqui na boca de droga, 10 mil reais de droga por dia, né? Muita coisa. Naquela época, né? Sim. 10 mil reais de droga por dia, né? E minha influência era grande, né? Então eu tinha vários contatos, né? Eu chegava a dispensar drogas, pessoas chegavam com droga e falavam, não quero, que eu estou muito aqui. Então eu me envolvi, né? E me via cada vez mais atolado naquele atoleiro.
né? E cada vez mais eu falava, não, vou arrumar 100 mil, vou parar, né? E continuava, e fui me envolvendo. Então, falando de paz, como foi sua convenção, assim? Como foi sua saída? Eu tô vendo que você ainda continua andando armado, porém uma arma diferente, né? Amém. Agora essa arma aí é bem mais poderosa e é a arma que traz felicidade e paz, né? É pra glorificar de pé, igreja! A gente falou de paz, como foi essa sua transformação? Para minha transformação foi... eu posso citar você, que você foi um homem de Deus, né? E é um homem de Deus, que Deus usou, né? Como um canal, como uma ferramenta para me resgatar, né? Aqui, né? Você viu falar de mim, me conheceu, né? E através do projeto da igreja, né? Que era da divisão G12, da célula, né? Do evangelismo, né? Deus te usou, né? Com equipe, né? Para trazer a palavra até a mim, né? E a minha conversão, ela foi uma conversão assim, no último estágio da minha vida, a qual para mim eu estava dando como eliminado. Eu mesmo me dava assim, como que já era, né? E nesse momento que a palavra chegou até mim, né? Eu falei para vocês que eu vendia, mas eu era um autoconsumista. Eu fumava 23 cigarros de maconha por dia. Eu punha um prato de cocaína e cheirava ele, comia cocaína, né? Eu bebia 1 litro de uísque só, né? Então eu falei de ganância, que eu era ganancioso em tudo. E chegou um ponto da minha vida que eu estava assim tão desesperado que eu cheguei a cheirar cocaína para me morrer. Eu dei 4 princípios de overdose, né? Antes da palavra chegar até mim, né? Então, na minha conversão, foi o momento mais turbulento da minha vida. O momento que eu passei assim, que eu estava já como... Eu mesmo já tinha desistido de mim. Já estava entregue. Não, eu experimentei das coisas boas, experimentei das coisas ruins, das prisões, né? Tive grana. Falei, para mim, o que eu tenho mais, né? Não tem sentido. A morte, né? E o diabo, ele é assim. A palavra de Deus fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. E através desse trabalho que vocês teve, né? Quando você, né, enviou o Luizão, né, eu cito o nome dele aqui, glorifica a Deus pela sua vida, a vida dele lá em casa, né, eu já estava nesse processo já de, posso falar para vocês, vegetando, né, porque não tinha esperança em nada, né, e a palavra chegou até mim, né, eu com drogas em casa, com guerras, né, com tráfico de drogas, já tinha tomado muito prejuízo, né. Que o diabo ele usa a pessoa como uma balança enganosa. Uma hora a pessoa está lá em cima, outra hora está lá na lama. Eu tinha perdido tudo, né, que eu tinha ganhado no tráfico. E o diabo queria o mais precioso, que era a minha vida, né? Aí o Luizão chegou com, né? Você pediu para vir cá, eu lembro como se fosse hoje. Quando ele chegou lá em casa, ele chegou trêmulo, assustado, né? E ele chegou assustado, porque quando ele chegou me procurando, os rapazes apontou minha casa com a arma para ele. Falou assim, mora ali! Aí ele assustou, falou assim, Adão, mora ali! Ele falou, pô, rapaz, os caras, não, rapaz, apontou sua casa com a arma, peixe, esse cara tá com fúria contra você mesmo, né? E foi falando do amor de Deus para mim, falou assim, meu irmão, tem um encontro da igreja, vai no encontro, Deus vai mudar a sua história no encontro. E na hora, o inimigo quer colocar rejeição na gente. Eu falei, pô, eu pensei comigo, falei, nossa, já experimentei de tudo, tem minha mãe aqui que é evangélica, minha mãe orou por mim, eu 26 anos, né, e continuo orando, né, e eu falei, nossa, encontro com Deus, mas será que encontra mesmo com Deus, né? Aí ele falou, você aceita fazer um trabalho na sua casa, uma família feliz? Eu falei, aceito, meu irmão. E eu falei, vai ser bom. Ele falou, você aceita mesmo? Eu falei, se vai, se eu bater o portão, você vai abrir o portão? Você vai me marcar nos dias que eu vou... Eu falei, vou, meu irmão, pode vir. E glória a Deus, meu irmão, que né, ele começou o trabalho de família feliz aqui na minha casa. Eu confesso para os irmãos que eu estava usando droga, né? Muitas vezes ele ia lá, eu já estava com um prato cheio de cocaína, com bebida na geladeira, né? Eu escondia a cocaína, ele falava do amor de Deus para mim, né? E no terceiro trabalho, semana desse trabalho, ele me convidou para ir no encontro. Aí ele falou, você vai ter encontro esse mês. Eu falei, esse mês eu não vou, não vai dar para mim ir. Ele falou, no próximo você vai? Eu falei, vou, daqui 2 meses vai ter o próximo.
Eu falei, vou. Pode deixar que eu vou, irmão Luiz. E nisso, meus irmãos, ele continuou o trabalho. Muitas vezes eu estava lá em casa, né? Eu já torci para ele não ir, né, lá em casa, porque o inimigo trabalha assim. Eu estava com um prato forrado de cocaína, né, com bebida na geladeira. Na hora que eu ia cheirar a cocaína, na hora que eu ia dar aquele primeiro tiro ali, né, como eles falam, né, o primeiro teco na cocaína, o Luizão batia no portão, era como se fosse a polícia batendo. Tava aquele sustão, falei, quem é? Falei, Luizão. Aí eu guardava o prato de cocaína, ele falava do amor de Deus, né, e aquilo para mim, cada fala que ele falava ali da palavra, aquilo para mim era vida que estava me dando. Mas logo depois que ele saía, eu voltava a fazer tudo novamente. Né? O inimigo, ele influencia a pessoa, ele induz a pessoa a fazer as coisas erradas. Depois ele mesmo começa a julgar a pessoa pela atitude que ele fez. Né? E muitas vezes na madrugada eu falava, por que eu não segurei o Luizão aqui para comer uma pizza comigo? Para bater um papo. Mas quando ele estava lá eu ficava aflito. Mas que prega logo, tá demorando, tá demorando. Ou seja, o processo, ele é doloroso, né? Não? Até para que as pessoas saibam, não é um processo simples. Não. É doloroso, mas você perseverou e a própria palavra, ela foi germinando no seu coração e foi trazendo vida, né, para você. Foi trazendo vida, foi até no ponto que eu falei, Senhor, já experimentei de tudo, né? Ou é o Senhor, ou vou ter uma mudança nesse ponto. Você deu um ultimato. Dei. Ou é o Senhor, ou já era, para mim já era. A última chance, a última esperança. A última esperança. Portanto que, faltando mais ou menos poucos tempo para mim no encontro, eu tive o último problema, o princípio de overdose que eu tive, quase que eu morri. Sim. Foi o último porre que eu tomei, assim, daquele... Aí eu falei, Senhor, se o Senhor não mudar a minha vida, já era. Eu vou nesse encontro, né, crendo também, né, porque eu sou uma pessoa que eu também fui da igreja. Minha mãe, quando eu era pequena, eu ia para a igreja com minha mãe na adolescência. Então eu conheço, eu via falar nas maravilhas de Deus, né, eu conheci pessoas que foram transformadas, né, mas só que muitas vezes você acha que você não pode, né, o diabo coloca na sua cabeça que não tem jeito. Que não é possível. Que não é possível, pelo seu envolvimento. O diabo fala, se você entrar, você vai morrer. Mas agora eu te pergunto hoje, né? Qual a diferença se você morrer no mundo ou você morrer para Cristo? Morrer em Cristo? Tem grande diferença. Porque no mundo você vai ser condenado, né? Condenado ao inferno. Se você morrer em Cristo, você vai ter a vida eterna. Só que o diabo, ele cega as pessoas dessa visão, né? Eu falava, não, se eu parar, eu vou morrer, eles vão me matar, né? Mas no momento que eu falei, Senhor, é o Senhor, ou ninguém, ou o Senhor muda a minha história, ou já era. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo. Eu fui nesse encontro, irmão. Quando eu cheguei nesse encontro, eu deixei droga dentro de casa, dinheiro para receber de droga, né? E quando eu cheguei, quando eu pus o pé lá no local, eu senti assim, né, Deus falando comigo, era disso que eu precisava para me agir na sua vida. Muitas vezes Deus precisa, né, da sua atitude, da sua decisão, que tudo gira em torno de querer. Deus falou, a partir de hoje vai mudar, né? Mas não vai ser fácil, é igual você falou. Muitas vezes a pessoa acha que vai para a igreja e viver uma vida de mar de rosa, não. Deus nunca prometeu mar de rosa, Ele prometeu uma transformação de vida para você. E quanto tempo, assim, Adão, que você está firme na palavra? Tem 12 anos. 12 anos firme. Eu converti, graças a Deus. Converti em março de 2010, né? E quando eu cheguei naquele encontro lá, estava até a nossa amiga aí, o Edson também, que é homem de Deus, ele estava lá. Sim. Aí ele falou comigo, eu vim aqui pela segunda, foi o Zezé, chamava muito Zezé, um outro. Eu vim aqui pela primeira e hoje eu estou encontrando o que eu quero. A partir de hoje minha vida vai ser mudada. Amém. E aquilo foi determinante aí no mundo espiritual.
né? Eu saí, um cara que, né, para dormir fumava maconha, e eu cheguei, fiquei lá sexta sem fumar, fiquei no sábado sem fumar, fiquei no domingo sem fumar, cheguei em casa já jogando as drogas fora. Graças a Deus. É o poder da libertação. Né? A palavra de Deus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Deus ele tem poder para libertar. Bom, deixa uma motivação para o pessoal de hoje, para os jovens de hoje. O que eu quero dizer para os jovens de hoje é porque eu já passei por várias prisões, né? Vi vários homicídios, cheguei a ser um narcotraficante que buscava droga fora do país, né? E eu vivi um momento da minha vida que eu achava que era impossível, né? Que não tinha jeito, né? Mas no momento que eu aceitei o Senhor Jesus como o único, exclusivo e suficiente Salvador da minha vida, eu encontrei a solução, né? Talvez você está aí hoje achando que você está todo envolvido, cheio de guerras, né? Já fez altas coisas erradas no crime, né? A gente fala do erro, é como uma pessoa tira vida, né? Mas hoje eu quero dizer para você que Deus é capaz de mudar a sua vida. Qualquer história. Qualquer história. Para Deus não há impossível. Muitas das vezes o ser humano que põe obstáculo. E Satanás também, ele é especialista em falar com a pessoa que não tem mais volta. Né? Você jovem, né, adolescente, que está envolvido no tráfico de droga, para sua vida há solução. Porque para mim teve solução, né? Mas tudo gira em torno de querer. Você tem que querer, né? Assim como como eu quis entrar no crime, que foi eu que quis, eu fui influenciado, mas a decisão foi minha. Né? E no momento também que eu decidi sair, que eu decidi aceitar o Senhor, a minha vida mudou. Hoje eu tenho uma perspectiva de vida melhor. Hoje eu durmo em paz, né? Hoje eu tenho verdadeiros amigos, né? Aqueles que muitas das vezes eram inimigo meu lá no mundo, né? Hoje eles me abraçam, pedem para orar. Hoje eu não tenho guerra com traficante. Hoje eu já não me preocupo com polícia, né? Hoje eu já tenho um sono suave, né? Então, se você está nessa vida, né, procure, né, os caminhos do Senhor enquanto há tempo, porque enquanto há vida, há esperança, né? E se você não tomar a decisão, infelizmente eu tenho que ser sincero, Satanás ele vai ceifar a sua vida, porque no crime não tem amigos. Eu sempre falei com as pessoas, no crime nem parente é amigo. Então, decida hoje, jovem, entregar sua vida para Deus, para você viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus não é você ter dinheiro, não é você viver uma vida regalada, não. O melhor de Deus é você ter a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Então esse é o meu conselho que eu deixo para os jovens, para quem está no crime hoje. Toma uma decisão hoje, não fique pensando não, não adia não, porque amanhã pode ser tarde, né? Eu tive muitas chances, minha mãe orou por mim 26 anos, mas tem pessoas que não têm o tanto de chance que eu tive. Eu vi muitas pessoas morrer no crime aqui, por não aproveitar as oportunidades. E quando você aceitar o Senhor, e se as coisas estiverem difíceis, continue firme com o Senhor. E saiba de onde Deus te tirou, e onde Ele te colocou, e para onde você vai. Adão, cara, que prazer, que Igualmente, história linda, maravilhosa. Gente, história maravilhosa, tremenda. Eu creio que vai mudar a história de muita gente também, esse testemunho lindo do nosso amigo e irmão Adão. Deus abençoe vocês, cria do Morro.